Deus nos abençoe, meus irmãos. Sempre uma alegria poder revê-los na casa de Deus. E que a sua preciosa graça e o seu poderoso amor sejam com todos vocês nessa noite e ao longo de todas as suas vidas. Amém? Amém? Que Deus os proteja. Meus irmãos, vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, nós vamos ler os versos de 1 a 6. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Palavra do Senhor. Texto bendito que nos tem ensinado e desafiado ao longo desse último ano. Fala hoje também ao nosso coração. E diz o texto: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tardes não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Interessante observarmos o que Salomão nos diz nesse texto. É um texto que, assim como todo o livro, nos desafia bastante. É uma mensagem que versa sobre a vida. É o partilhar de um homem experimentado, pautado na sabedoria, conhecedor de muitas coisas, ensinando, dividindo conosco o seu conhecimento ao longo de todo esse processo. Muitas vezes nós nos deparamos com um Salomão aparentemente desanimado, frustrado diante da observação da vida, mas em outros esperançoso, porque a sua perspectiva tem sempre a ideia de alcançar níveis estratosféricos. A grande bênção aqui, contida no ensino de Eclesiastes, está no fato de que a nossa bênção não reside nesse mundo, mas está para além dele. Por isso ele fala tanto que, sob o sol, o que resta para nós é sofrimento, é desafio, mas o que nós buscamos, muitas vezes sem saber aonde encontrar, não está aqui, mas está lá, acima do sol, onde o Senhor habita. O texto ele é bastante poético na sua construção. Bonita e intrigante é a forma como ele abre o capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É uma estilística de linguagem para nós um tanto quanto difícil de entender, porque quando tentamos imaginar, a figura de um pão molhado não é para nós muito interessante e necessariamente muito poética. Não é. Parece-nos estranho quando Salomão fala dessa forma. Para entendermos um pouquinho, nós precisamos pensar em algumas coisas que dizem respeito ao nosso tempo. Nós vivemos dias em que crises são contumazes. Nós temos visto crises das mais diversas, desde o início dos anos 2000. Na verdade, as crises sempre fizeram parte da caminhada humana. Mas pensemos na história mais recente. Então, nós temos visto crises em todas as áreas: imobiliária,
automotiva, financeira, grandes bancos amargaram enormes prejuízos nos anos passados. E temos agora um novo momento crítico, que advém de uma crise sanitária que está abalando o mundo todo. Nós já estamos convivendo de novo com o chamado fantasma da inflação. Nós temos visto preços subirem de forma assustadora nos últimos meses. E a gente fica perguntando o porquê de todas essas coisas. E toda essa situação também nos faz desenvolver o interesse pela área financeira. E temos percebido com tudo isto que muito nos faz falta a chamada educação financeira. Percebemos, no meio de todas essas crises, que nós não sabemos lidar com os recursos que nos são dados. Não sabemos como administrar nosso dinheiro, como fazê-lo crescer, ou como tem dito aí aqueles que têm se aplicado a ensinar sobre isso, fazê-lo trabalhar para nós. Nós temos experimentado amargas experiências com a falta de recursos e com a crescência nas nossas demandas domésticas, o que nos faz pensar que talvez seria bom fazer algum investimento. E aí, quando vamos para esse lado, nós reconhecemos que pouco sabemos sobre o mercado de ações, sobre bolsa de valores, sobre ativos, sobre dividendos, não sabemos o que são essas coisas. E a gente fica, e agora? Está todo mundo falando que é uma boa e eu não sei o que fazer. E temos notícias tristes de golpistas, de pessoas que engodam outras e as colocam nas chamadas pirâmides financeiras, prometendo ganhos absurdos, os quais faz com que as pessoas encham seus olhos, apliquem suas economias e percam tudo. E assim amarguem prejuízos terríveis. Mas o texto está falando para nós de investimento. E Salomão aqui vai nos ensinar sobre como nós podemos fazer um alto investimento. Porque a relação do ensino de Salomão aqui no capítulo 11 tem a ver com o trabalho e com a maneira com a qual nós devemos lidar com os nossos produtos, ou com a nossa produção, com a nossa rentabilidade, com a maneira como lidamos com os recursos que o Senhor, por sua misericórdia e graça, nos confere dia após dia. Então, o texto hoje procura nos ajudar a responder sobre como nós podemos aplicar os recursos eternos para que tenhamos uma vida lucrativa. E eu gostaria que você não ficasse apenas preso na perspectiva de obter ganho material, pecuniário, mas que você possa entender que tudo que o Senhor dispôs a você pode sim redundar em ganhos materiais, mas obviamente que há um significado muito mais profundo por trás de tudo que o Senhor te oferece. Então, um alto investimento é marcado primeiramente por uma aplicação de liberalidade. Observemos o que nos diz aqui os versos 1 e 2, que começa de forma poética, mas que nos dá uma instrução muito clara, que nós vamos entender a partir do que o texto nos fala. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Como para nós pode parecer lucrativo uma figura que aparentemente nos faz entender que é um desperdício. Mas ele diz, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes de que mal sobrevirá à terra. Aqui Salomão está falando-nos sobre o comércio marítimo. Lançar o pão às águas é enviar a produtividade em navios mercantes para que ele possa chegar a outros horizontes. E quando ele diz que isso deve ser repartido com 7 e ainda com 8, ele está falando aqui de uma diversificação do nosso potencial. A ideia de dividir, de repartir e de abençoar a outros com os nossos empreendimentos. A ideia de liberalidade parte exatamente daqui,
Porque a liberalidade é uma generosidade em expansão. Para muitos comentaristas, o texto está falando apenas do coração generoso, o que não é pouca coisa. Mas ficarmos apenas nesse aspecto diminui o significado do texto. Porque quando pensamos em liberalidade, estamos pensando em como nós podemos expandir, como nós podemos fazer mais com o que o Senhor nos deu. A ideia de alguém que, ao empreender, abençoa outras vidas, abençoa outras famílias, faz com que o resultado do seu investimento chegue cada vez mais longe. Obviamente que isso vai envolver algum risco. O texto fala aqui no verso 2, que males podem sobrevir à terra, nós não sabemos quais. Exatamente por isso é importante e até de certa forma inteligente nós podermos ou precisarmos atuar em diversas frentes. Não estamos aqui pensando na perspectiva daquele que tenta de tudo para poder enriquecer, mas que observa a vida e reconhece a sua efemeridade, a sua instabilidade e procura dessa forma assegurar o seu sustento, o cuidado da sua família, pensando em outras formas, em outras fontes, em outros recursos que possam assim garantir a viabilidade da manutenção da sua vida. Olha só que interessante a lição que Salomão nos dá aqui. Isso pode ser uma luz tanto para aquele que deseja empreender ou que já é empreendedor, mas que também pode nos tirar daquela perspectiva mesquinha ou ainda medíocre, onde muitas vezes nós, por medo de tentar outras coisas, acabamos nos acanhando e diante dos desafios, fugindo. Mas a perspectiva do texto é de que nós devemos encarar desafios e não nos escondermos atrás de uma postura covarde e não buscarmos a diversificação das coisas. Lá no verso 7 ele vai falar um pouquinho dessas coisas, porque ele diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Então, quando as coisas estão às claras, nós muitas vezes nos alegramos, mas para que isso aconteça, é preciso um pouco de risco. Oscar Wilde, um dramaturgo inglês, disse que todas as grandes ideias são perigosas, e são mesmo. Tudo aquilo que nós intentamos fazer, que possui um escopo grandioso, vai exigir de nós algum tipo de risco. E nós precisamos estar dispostos a enfrentá-lo se quisermos chegar mais longe. Não é diferente com a fé. Não é diferente com os empreendimentos concernentes ao reino de Deus. Bem sabemos que a fidelidade ela é perigosa, porque ela nos coloca diante de uma perspectiva de perseguição, de resistência, mas isso não deve nos impedir de seguir adiante. Portanto, a mensagem é: prepare-se e entenda, não aposte todas as suas fichas numa única perspectiva. Diversifique, faça além, aplique liberalidade, expanda a sua generosidade, faça com que o bom produto das suas mãos chegue cada vez mais longe. Mas um alto investimento, além de uma aplicação de liberalidade, vai exigir também um aporte de positividade. A positividade é aquela ideia daquele que acredita no que faz. É mais que otimismo. O otimismo é bom e em certos momentos até necessário. Eu prefiro ser um otimista do que ser um pessimista. Porque o otimista ele acaba acreditando que as coisas vão dar certo. Aquele que tem um entendimento positivo acerca da vida, ele não apenas acredita, mas ele se esforça para que as coisas aconteçam. E dentro dessa linha, nós estamos muito bem acomodados e orientados no que diz respeito à palavra de Deus. Porque ela nos chama exatamente para um empenho. Ela nos chama exatamente para fazermos as coisas de conformidade com a vontade do Senhor, respaldados nas promessas, crendo que a partir delas nós alcançaremos um fim proveitoso. Então percebamos que o Senhor ele nos dá um caminho, Ele nos dá as orientações,
Ele também nos dá as ferramentas, Ele nos dá seus recursos eternos, Ele nos dá a oração, Ele nos dá os próprios ensinamentos, os estatutos da palavra, Ele nos dá a comunhão e nos dá, de quebra, muitos talentos para que nós possamos chegar aonde nós precisamos chegar. Mas é preciso fazer um aporte de positividade. Versos 3 e 4. O texto diz: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Aqui nós temos duas perspectivas interessantes, porque aqui nesse verso estamos diante de coisas que podemos controlar e coisas que nós não podemos controlar. Ou de coisas que para nós são certas. A gente sabe que quando uma árvore cai, ela permanece ali. Mas quem pode controlar o volume de chuva? Quem pode definir o dia que vai chover e em que não vai chover? Nós podemos, no máximo, prever quando vai acontecer. Mas nós não podemos determinar o dia em que vai chover. Eu quero que chova hoje. Eu gosto de observar porque toda estação chuvosa a gente ouve essas coisas. Ah, seria bom se chovesse de noite e fizesse sol de dia. Ah, eu gostaria que chovesse de dia porque o dia fica mais fresco e à noite é mais complicado. Então cada um de nós tem uma perspectiva, cada um de nós tem uma ideia, um palpite. Senhor, faz assim, para mim ficaria bom 10 milímetros de chuva. Para outros, não, eu queria ver uma grande enchente. Mas não cabe a nós o controle dessas coisas, é o que o texto está dizendo para nós. Mas a sequência do texto ainda vai nos falar algo interessante, porque diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então chega uma hora que você precisa baixar a vista e olhar para a terra e perceber que ela precisa ser trabalhada se você quiser colher alguma coisa. É aquela ideia da gente ficar muitas vezes pensando: não sei se eu faço, não sei se dá, não sei se é a hora. Quantas desculpas nós arrumamos para não fazer as coisas? Um evangelista que nasceu no século XIX, chamado Billy Sunday, disse algo muito interessante sobre esse hábito de dar desculpas. Ele disse que a desculpa era um invólucro de razão preenchido com uma mentira. Eu fiquei perturbado com essa frase, mas ela está corretíssima. Porque aquele que se esconde atrás de desculpas, ele está mentindo para si mesmo. Não, eu não fui, eu não fiz. Por quê? E aí vêm as diversas razões, são as desculpas. E elas vêm empacotadas, né, na razão, mas estão preenchidas com uma mentira que você conta para si mesmo e acredita, que é a mais cristalina verdade. Que tão somente faz com que você postergue, com que você procrastine, com que você não siga adiante com seus projetos. E aí passam-se anos e você não termina a sua leitura bíblica. Passam-se anos e você não perde o peso que precisa. Passam-se anos e você não se reconcilia com aquela pessoa que você está brigada. Passam-se anos e você não conserta aquela lâmpada que está queimada. No meu caso, não termina o patinete que prometeu à sua filha. É assim que as coisas acontecem, porque a gente se enche de desculpas. Não deu por isso, por aquilo outro. Mas quando fazemos em nosso coração um aporte de positividade, nós não nos deixamos paralisar pelo medo. Aqui são duas profissões que exigem uma certa fé: o comércio e a agricultura. Lançar toda a sua produção no mar pode ser arriscado, porque naufrágios, icebergs e piratas podem estar pelo caminho. Mas se você não arriscar, você nunca vai ter certeza. Se você não plantar, você nunca vai colher. Ah, será que esse ano chove? Você só vai saber se plantar. Será que esse ano o clima vai colaborar? Você só vai saber se plantar. Então, quem somente observa o vento, nunca semeia, e o que olha para as nuvens, nunca colhe. Percebam,
que é preciso um aporte de positividade. Isso aqui remete-nos à fé, a crer que dará certo. Nós precisamos dessa dose de positividade se quisermos realizar alguma coisa. Então, siga firme apesar das variáveis da vida. A vida é cheia de variáveis. E nós precisamos de um certo nível de confiança se quisermos fazer alguma coisa. Todos os relacionamentos são perigosos, você não conhece a pessoa, você está se dispondo a caminhar com ela e conhecê-la ao longo do trajeto. É assim com a amizade, é assim no casamento, é assim na igreja. Nós estamos nos dispondo a nos conhecermos. Mas eu preciso fazer isso. E como eu faço isso? Na dependência do Senhor. É confiando que Ele está comigo. É confiando que Ele me acompanha. É realizando, certo de que a sua condução é perfeita. Porque de fato é. Ele é o único que sabe para onde nós estamos indo. Nem nós que estamos no caminho podemos ter a definitiva certeza. Porque as variáveis nos esperam ao longo da estrada. E elas podem interferir na nossa rota, elas podem inclusive alterar essa rota. Mas é preciso sair do lugar, é preciso fazer. Portanto, enxergue além. Um aporte de positividade vai te levar a enxergar além no investimento que você faz na sua vida. A vida é arriscada. A vida é uma aventura. Mas nós precisamos abraçar essa aventura. Mas um alto investimento, além de requerer uma aplicação de liberalidade, um aporte de positividade, também vai nos permitir receber dividendos de humildade. Aqui é onde está o retorno. Quando você investe a sua fé na sua vida, você recebe de volta um coração transformado, um coração humilde. E isso é uma bênção para você. É uma bem-aventurança nas palavras de Jesus. Bem-aventurados os humildes, a primeira bem-aventurança. Então, na perspectiva de Jesus, quem é humilde é exitoso, porque bem-aventurança é êxito. Êxito pautado na força que Jesus nos confere. E assim, os versos 5 e 6 vão nos dizer: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Aqui nós recebemos uma palavra dura. E a palavra dura é: você não sabe de nada. É uma palavra que não é fácil de ouvir. E que, a bem da verdade, ninguém quer ouvir. Porque quando a gente pensa em positividade, a gente pensa em coisas assim: você é o máximo. Mas não é dessa positividade que a Bíblia fala. Você se basta. A Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer para nós o seguinte: suportai uns aos outros, honre uns aos outros, dependam uns dos outros, dediquem-se uns aos outros, sejam membros uns dos outros. Então a Bíblia sempre nos mostra que nós não nos bastamos. Ela sempre nos recomenda a comunhão. E aqui Salomão está dizendo para nós o seguinte, aí percebam que é a palavra de um homem sábio, que tinha toda a sabedoria, uma sabedoria que ninguém mais possuía, que não obstante isso, era rei, era um grande líder, tinha tudo aos seus pés, diante das suas mãos, era um soberano. E ele constatou que ele, apesar disso tudo, não era ninguém. Então, o que eu e você precisamos fazer é reconhecer que não depende de nós. Reconheça que não é você a causa do sucesso, mas é você o felizardo que alcança o sucesso com a ajuda do Senhor. Então, caminhe mesmo sem entender tudo.
que o texto está dizendo para nós é o seguinte: você não sabe todo o caminho, você não sabe quais são os caminhos que Deus vai te guiar, mas uma coisa você precisa só lembrar, e aqui parafraseando Lutero, você sabe muito bem quem é Deus, e isso basta para você. Portanto, é necessário que nós entendamos somente isso. Você não precisa entender tudo para começar a caminhar, e esse é o nosso grande problema. E eu confesso que eu padeço disso, eu calculo demais antes de começar. E com isso a gente perde tempo. E não estou falando da perspectiva de ser agoniado, de ser precipitado. É o equilíbrio entre as duas coisas. Nem ser procrastinador e nem ser precipitado. Ser equilibrado. Entender que algumas coisas são suficientes para você começar. E a primeira delas é saber o que Deus quer de você. Só isso. Portanto, haja, cumpra as suas responsabilidades. Então, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você não sabe, mas sabe que Ele faz tudo. E isso é suficiente. Eu não sei o que Deus está fazendo pela minha vida para os próximos 20 anos, mas eu sei que Ele está fazendo. Ainda que isso implique em eu não estar aqui nos próximos 20 anos, ou no final desses 20 anos. Mas eu sei que Ele está fazendo. Parece complicado, mas quando você confia, fica simples. Porque se Deus está mexendo nessas coisas, está tudo bem. Eu me preocuparia se dependesse de mim, porque aí eu teria uma batata fervente nas mãos. Mas se Deus está fazendo, está nas mãos de quem sabe fazer da melhor maneira. O verso 6 ainda diz: semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então faz. Não se preocupe qual vai resultar. Faz. Faz e confia no Senhor. É importante que você entenda isso. Então submeta-se à soberania de Deus e encare os mistérios de Deus, os enigmas da vida e as probabilidades. Porque elas estão aí, para nos atormentar, mas não podemos negá-las. Então, assuma suas limitações, reconheça sua fragilidade, sua pequenez. Achei muito interessante a história da conversão de um homem chamado Luke Short. Esse homem se converteu aos 103 anos. A conversão de Luke Short foi muito interessante. Ele estava, determinado dia, encostado numa cerca, pensando na vida. E nesse dia ele se lembrou de um sermão que ele havia ouvido, um sermão do puritano John Flavel. Sabe há quanto tempo antes? 85 anos antes. Se Luke Short se converteu lembrando desse sermão com 103 anos, significa dizer que ele ouviu esse sermão com 18. E ele se converteu lembrando daquela mensagem. E ali, naquele mesmo lugar, ele entregou a sua vida ao Senhor. Luke Short viveu mais 3 anos e morreu. E ele pediu que escrevessem na sua lápide o seguinte: aqui jaz um bebezinho na graça, de apenas 3 anos. E 106 anos pelas contas da natureza. O que significa dizer que essa semeadura levou 85 anos para germinar. John Flavel não viu o fruto da semente que ele lançou, mas germinou. Portanto, irmãos, é nisso que eu e você precisamos acreditar. Você não precisa querer controlar os resultados, mas faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Portanto, plante, na hora certa, a colheita vai chegar. Então agradeça, além. Porque esse alto investimento
depende dessa liberalidade que você aplica, dessa positividade que você insere, mas vem para você em forma de humildade, te levando a reconhecer que o Senhor está cuidando de cada detalhe da sua vida. Portanto, não se desespere. Se você acha que está envelhecendo e se desespera porque ainda não casou, fique tranquilo. A pessoa que Deus formou para caminhar com você já está por aí. No momento certo vocês se conhecerão. O sustento que você tantas vezes acha que não vai ter, o Senhor já preparou para você. Portanto, confie. Apenas trabalhe, descanse na certeza de que a provisão do Senhor não falha. Isso é investir alto. Porque investimos dessa forma o bem mais precioso que temos, que é a fé. A fé em um Deus que jamais falhou. Que Ele mesmo te abençoe e te guarde e te leve a ser um grande empreendedor no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos e louvamos-te, ó Deus, por tua fidelidade. Sim, porque é o Senhor quem faz com que grandes coisas aconteçam em nossa vida, a despeito da nossa imperícia, inabilidade e fraqueza. Obrigado, Pai, porque até aqui, de fato, o Senhor tem nos ajudado, o que nos mostra que o Senhor não nos abandonará à nossa própria sorte. Obrigado, Senhor Jesus, porque a graça que derramaste sobre nós nos abre os horizontes e nos mostra que podemos ir muito longe, impulsionados pelo teu amor, capacitados pela tua presença. Sejas conosco e ajuda-nos a ousar em nossa fé. Tira de nós, ó Deus, toda a timidez. Dá-nos a intrepidez necessária para sermos um povo cujo coração dependa invariavelmente do Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus queridos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito sejam com todo o povo do Senhor, a fim de que este povo caminhe habilmente por essa terra, fazendo a vontade do Senhor, plantando para a eternidade, a fim de que naquele dia, quando a esperança encarnada vier, esse mesmo povo siga com Ele, para adorá-lo por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.